que vai trazer o conhecimento e a possibilidade de você ter novos horizontes na sua vida. Eu vou falar agora com o psicanalista Mike Mogai. Eu vou apresentá-lo previamente. Ele tem 36 anos, natural de Frutal, mas atualmente reside em Piracicaba, São Paulo, e ele agora também desenvolve a atividade, além de professor, ele é psicanalista. Mike, seja bem-vindo, se apresente aos nossos seguidores e diga o que levou você até a psicanálise. Muito bem, muito obrigado, nosso amigo jornalista, João Serino, Eduardo, que está aqui também nos bastidores. Agradecer a você também, que acompanha esse canal. E sou natural de Frutal, Minas Gerais, a minha cidade natal querida, como bem colocado pelo João. E atualmente resido na cidade de Piracicaba. Me formei aqui na UEM, licenciatura em Geografia. Já fazem mais de 10 anos trabalhando na área da educação em Piracicaba. Passamos por mais de 10 escolas trabalhando, tanto a rede pública quanto a privada. E agora estamos atendendo pacientes na área da psicanálise. Encontramos, eu costumo dizer que não foi eu que escolhi a psicanálise, ela que me escolheu. Eu estava cursando o curso de Direito, no período da pandemia, e uma amiga falou a respeito desse curso. E em 2011, aqui em Frutal, uma outra amiga, professora, diretora e acadêmica, ela havia falado concernente à psicanálise, dizendo: Mike, você tem perfil para fazer a psicanálise. Eu estava com uma dúvida entre a psicopedagogia e então a psicanálise. E eu nem fiz questão do que ela disse. E quando foi nesse período da pandemia, essa outra amiga da cidade de Americana falou a respeito do curso. E eu pensei, vou fazer, uma pequena trajetória aí de 2 anos e meio, e como eu já lidava com o comportamento humano, tendo em vista que a gente vem palestrando nas igrejas, eu sou evangélico, cristão, e eu sempre tive essa curiosidade de conhecer a mente, a estrutura psíquica, por que as pessoas são o que são, o comportamento das pessoas, o que leva as pessoas a fazer aquilo que fazem, Então, foi por conta dessa curiosidade, e algumas pessoas arremeterem essa ideia de que eu teria esse perfil, que eu comecei a fazer o curso de psicanálise. E graças a Deus estamos atendendo há mais de 2 anos, tanto presencial quanto online. Então eu tenho visto que o curso em si, a psicanálise, ela é, além de método, é um conhecimento e algo muito pessoal. Porque para mim transformar pessoas, eu preciso também me transformar, preciso passar por essa transformação. Então é isso que eu tenho feito e eu tenho gostado muito, tenho achado como uma vocação para a minha vida atualmente. Você também foi mordido pelo bichinho da política, Desde quando você tem se interessado pela política e participado? Em 2012, eu havia recebido um convite do hoje prefeito, atual prefeito. Na época ele namorava minha irmã e ele havia me convidado a fazer parte do partido, não me recordo a sigla, mas eu não tinha a vocação ainda, eu estava experimentar por curiosidade. Então tudo na vida eu tenho uma certa curiosidade e acabei gostando, me identificando, Na época, eu tive 180 votos aqui na cidade de Frutal, minha primeira vez ao me relacionar com a política, no aspecto da militância, na campanha eleitoral. E como eu já gostava de lidar com pessoas, por conta do meu envolvimento na área de departamentos, de grupos sociais, religiosos dentro da igreja evangélica, eu falei, por que não, trabalhar também com esse carisma, eu tenho uma personalidade muito carismática no meio político. Agora, a consolidação desse projeto social político se deu a partir da seara da educação. Quando eu entrei na educação, no magistério, lecionando, dando aula, e a gente quer sempre mudar alguma coisa ou outra. E, infelizmente, a estrutura do sistema educacional tem muitas falhas, desde superlotação em sala de aula,
desde doutrinação de alunos na sala de aula, estrutura psicopedagógica para atender alunos especiais e tantos outros problemas que a gente passaria horas e horas falando a respeito disso, né? Porque tudo passa pela educação, tudo passa por um professor, o jornalista passou pelo professor, o professor passou por um outro professor. Então, nada na vida social, né, é desprendida da política. Então, foi pensando nisso, eu preciso agregar, né, eu preciso influenciar também na esfera da educação. E para isso acontecer, eu preciso passar pela política. Então, sendo assim, desde 2012 até hoje, né, eu trabalho nessa área, né, pelas causas sociais, principalmente nesse tema que mais me apetece, né, que é a área da educação. Então, em 2012 fui candidato a vereador aqui, 2016 fui candidato também aqui em Frutal, 2020 recebi o convite que eu já estava em Piracicaba. Eu só não saí candidato a vereador em Piracicaba por conta do falecimento do meu avô, né, praticamente pai de geração, e por conta dessa falta dele, né, eu perdi meu chão, né, não deu para trabalhar politicamente, mas quando chegamos em 2024, eu recebo o convite para participar, né, eu lancei a candidatura e obtive 438 votos na cidade de Piracicaba. Para quem não conhece, Piracicaba é uma cidade metropolitana, tem meio milhão de habitantes, né? Então, um mineiro em cidades estranhas, digamos assim, obter 438 votos, né, com uma margem de trabalho financeiro, porque exige muito recurso para trabalhar na campanha, obter 438 votos, eu me senti privilegiado. Então, é uma vitória, né? Uma vitória, né? São 438 pessoas que confiaram no meu trabalho, né, no meu projeto, nas minhas bandeiras, e temos aí projetos futuros aí para atender a nossa cidade Piracicaba. Bom, vamos falar aqui sobre a psicanálise, né? Em definição mais popular, né, o que é a psicanálise e como que ela lida? O pessoal saber onde nós vamos direcionar a nossa conversa agora. Bom, a psicanálise, ela é um método de investigação do inconsciente do indivíduo humano, né? Então, para que vocês possam, os nossos amigos, né, internautas possam entender, a nossa estrutura mental, a estrutura psíquica, ela tem pelo menos 3 instâncias. Ela é uma mente, né, consciência, pré-consciência e inconsciência. O consciente é o aqui e agora. Eu sei o dia, a hora, o que está acontecendo aqui nesse momento, é o consciente. O pré-consciente é quando, a partir da sua interlocução, alguém te questiona: João, o que você fez semana passada, em tal lugar, em tal espaço? Ele vai saber dizer porque está sendo provocado a dizer com relação a situações que envolveu, né, a vida dele semana passada, o que ele jantou, o que ele almoçou, onde ele passeou. É fácil, né? A partir do momento que eu questiono. Agora, o inconsciente é a parte mais profunda da mente humana. É aquela parte do iceberg, né, que a gente não tem visualização, né, mas ela está ali. E tudo que aconteceu em termos de situações, desejos, vontades, intenções, ideias, memórias, medo, no passado, não saiu da nossa cabeça, não saiu da nossa mente. Ela está registrada. E onde que está armazenado? Está no nosso inconsciente. Então, o papel ou a função do psicanalista é justamente compreender ou conduzir o paciente a ele ter uma autoanálise do que está acontecendo com ele em termos de enfermidade, doença ou sintoma. Um exemplo, a ansiedade não está atrelada ao trabalho, mas ali é apenas o sintoma que remete a situações vivenciadas no passado e na vivência, né, da vida dele, né, em termos idos. Então, a psicanálise desvenda ou investiga justamente essa parte da mente que é o inconsciente. Vamos dizer assim, em palavras mais simples, o inconsciente guarda tudo e pode ajudar ou prejudicar a pessoa. Com certeza, né? Ou infelizmente, mais prejuízo, né? Mais prejuízo, porque o Freud, né, que é o pai da psicanálise,
alguém perguntava para ele, né, o senhor atende crianças? Ele dizia, todas. Todas, por quê? O que ele está querendo dizer? Que todos nós temos uma criança dentro de si. Né? Ele não atende a criança faixa etária, propriamente dita, mas a criança adulto. Né? Por que o adulto? Porque o adulto ele já tem uma construção de vida. Né? Ele já tem algo armazenado. Claro que tem pensadores que trabalham com criança mesmo, de fato, né? Ana Freud, né? E tantos outros, né? Mas o Freud mesmo não. Então, e eu vejo que, com muita clarividência isso, que realmente todos nós temos, né? Uma criança dentro de nós. Então, tudo que reagimos, nosso comportamento, ele traz esse conteúdo armazenado. E onde que aconteceu? Dos primeiros anos até os 10, 11, 12 anos de idade. A gente enfrenta, e na profissão que eu desenvolvo, eu já percebi bloqueios que vêm da infância. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de falar, de se expressar, justamente por bloqueios da infância. Aquela coisa, o menino chega na sala, pai, moleque, sai daqui, você não sabe de nada. E ele trava. Essa criança interior está muito em moda hoje em dia, analisar a criança que foi ferida no passado. E por isso hoje já tem alguns distúrbios, alguns problemas, né? Vamos dizer, mentais, que a psicanálise trabalha com a questão mental, a saúde mental. Como é que você vê essa teoria de que a criança foi machucada? Isso não faz parte do aprendizado da vida? Como é que você vê isso? Vamos pontuar a questão do bullying, por exemplo. O pessoal fala, essa geração de hoje é uma geração muito frágil, né, em relação à geração passada. Será? Será mesmo? Por quê? Se eu perguntar, João, qual foi o bullying que você sofreu? Né? Porque quem apanha sempre lembra. Né? Eu realmente pratiquei bullying. Né? Não vou ser hipócrita na passar um atestado de simulado aqui. Da mesma forma que eu recebia, eu batia também. Né? A gente era tanto vítima quanto agressor. Né? No entanto, hoje nós temos o ECA, né, Estatuto da Criança e Adolescente, diversos departamentos, né, juntos à questão da proteção do infante, né, da criança e do adolescente, que está muito em voga isso, mas eu sei o que me chamava no passado, né? Me chamavam de lacraia, por exemplo. Quer dizer, por que eu lembro? Embora eu tenha tentado disfarçar a agressão, a ofensa, mas eu lembro até hoje. Né? Então pode ser que em algum momento, né, a minha mente ela tem uma palavra técnica da psicanálise que chama acuação. Então, em alguma situação da minha vida, essa ofensa está atuando, que talvez não tenha sido bem elaborada naquele momento da agressão da pessoa. Né? Então, na época tinha o personagem da televisão, o Lacraia, né? E eu gostava de jogar bola na rua, né? Então acho que essa era a melhor parte, né? E aí eu era muito magrinho, né? Pele e osso, né? E quando eu ia brincar com molecada na rua, né, lá no Paralelo 20, né? Bem próximo ali de um determinado restaurante, o pessoal batia a palma e falava, vai na praia. Então, aquilo eu recebia, absorvia, né? E acho que agora tem uns 7 anos, né, que eu comecei a fazer academia, musculação, por conta de alguns problemas de estresse, de esgotamento mental na sala de aula. A psiquiatra uma vez falou para mim, olha, você precisa, né, fazer alguma atividade física para você descarregar essa sua energia, essa ansiedade, devido a burnout de trabalho. Né? Então, nos primeiros dias, né, que eu voltei à musculação, me veio na memória lacraia. Né? Então, na minha mente, eu dizia, eu vou atuar, né? Eu não sou a lacraia que ele me dizia, por conta que eu era muito magro. Então, eu vou treinar, vou buscar essa atividade física, vou performar e vou ficar, como diz aí popularmente, vou buscar a minha melhor versão. Né? Então, acabou que eu consegui fazer do limão uma limonada na minha vida. Eu atuei, né, segundo a literatura da psicanálise. Então, tem pessoas que têm esse start por conta de uma ofensa do passado, né? Então, é verdade essa questão da infância, né? Então, a infância a gente carrega para a vida toda. Você pode estar com 70, 80 anos de idade
tem muitos reflexos no seu comportamento que diz respeito à sua infância. João, a gente pode conquistar tudo na vida, perder e conquistar novamente, mas uma vez que você passou pela infância, você nunca mais voltará nela. Por isso que já fica uma dica aos pais, né, que tem sua criança em casa, do 0 aos 10, 11 anos de idade, invista nessa criança, né? Eu costumo dizer que uma coisa é estar próximo, outra coisa é estar junto. A criança não quer a coisa, a criança quer a pessoa. A criança não quer o material, o objeto, ela quer a sua presença. Né? E lá na frente nós vamos falar sobre isso, justamente o que está acontecendo, é a crise dos afetos. Né? O pai quer dar o presente, quer dar o brinquedo, quer dar o objeto para compensar algo dentro dele, né? Que é o afeto. E a criança, ela não quer isso necessariamente. No primeiro momento ela vai receber com alegria, mas o que faz sentido na coisa, no objeto, é a presença afetiva do pai e da mãe nas suas relações sociais. Tem aquela poesia, filho pega o celular para poder descansar. Né? É isso que está acontecendo hoje em dia. Às vezes o pai ou a mãe, ou o casal mesmo, supre a ausência deles com o aparelho. Com o aparelho. E o que esse aparelho está fazendo com as crianças? Né? Como é que você vê a mente dos jovens hoje em dia? A mente dos jovens, como é que o professor da sala de aula ou o psicanalista, quais são os maiores desafios dele para minorar, para diminuir os efeitos dessa cultura digital? Bom, muito boa pergunta, digna de um artigo, né, científico, né, porque é uma complexidade muito grande. Porque nós temos a fase mais difícil, né, do ser humano, isso é a mais desafiadora, é a pré e a adolescência. Né, é a mais desafiadora, porque já é um período de transição. Né. A criança está abandonando a infância e partindo para a fase adulta. Né. Aquilo que eu disse, ela nunca mais voltará para a infância. Então ela já está transicionando para a juventude. E, lamentavelmente, os pais, os professores, né, têm uma competição muito grande, né, com o mundo digital. A televisão, né, que continua sendo a ferramenta predominante ainda no Brasil, por que dizer no mundo. Né. Eu lembro, né, eu tinha lá meus 5, 6 anos de idade, estava assistindo televisão, Pica-Pau, o Pernalonga, né, o Tom e Jerry, enfim, mas ainda era um conteúdo saudável. Né. Hoje, o pai, né, quer dar um presente para a criança, né, o seu adolescente em casa, não vou nem falar adolescência, porque a criança mesmo que recebe o presente é um aparelho celular, é um tablet, né. Então, você acorda de manhã, você vê seu filho já plugado, né, no aparelho celular. E aí eu pergunto para os pais, será que o conteúdo que está sendo transmitido para essa nossa geração, será que é um conteúdo bom, saudável, interessante, pedagogicamente saudável? Né? E as práticas e as redes sociais têm demonstrado que não. Né? Então, tecnicamente, o que está acontecendo? A nossa mente humana, ela tem um momento que ela fica vazia, né? E muitas vezes o pai quer preencher esse vazio na mente das crianças com o digital, né? Então a gente sempre procura fazer algo. Então, se a criança não aprender pela via da frustração, porque o nada, gente, o nada é muito importante. O nada ela consegue reelaborar, o nada gera aprendizagem. O nada gera a troca de sinapses neurais. Né? Então, o que gera aprendizagem, toda aprendizagem gera angústia. Aí eu pergunto assim, essa geração está pronta, disposta a passar por angústia? Ela quer passar por angústia? Ela quer passar por sofrimento? Não. Né? Eu falo, tem um livro que fala que até para a gente morrer, a gente está perdendo a oportunidade até para morrer. A experiência da própria morte. Porque a pessoa toma uma anestesia ali, aí eu pergunto, quantas vezes a gente morre? Uma vez só, a oportunidade é única. E até a sua própria morte você vai ter a sua experiência do que é a morte. Então é isso que está acontecendo. Uma geração dopaminérgica, anestesiada, né? A gente não... a dor gera aprendizagem, né? Então, essa geração precisa
estar disposta a ter frustração, porque só com frustração que vai gerar aprendizagem. Se eu perguntar, você gosta de matemática? Eu particularmente não gosto, né? Mas a neurociência tem demonstrado que a matemática ela é algo genético, né? Ela diz respeito às nossas habilidades que são dispostas de maneira orgânica, de maneira genética. Eu nunca vou passar da média 6, 7, né? E eu preciso compreender isso. Vou me esforçar? Vou, mas eu não vou ultrapassar. É igual um jogador de futebol, né? Estamos agora no período de Copa, né? Um Messi, um Cristiano Ronaldo. Eu posso ser bom, mas não vou chegar à altura daquele jogador. Porque não é a minha habilidade, não é o meu domínio. Aquilo é uma inteligência sinestésica corporal, né? O João, ele tem a sua habilidade, seu domínio na comunicação, na linguagem, né? Eu não vou conseguir ser um João. Mas a nossa sociedade precisa entender que um complementa o outro, né? E nós entendemos que houve esse processo de aprendizagem por conta dessa angústia e aprender a lidar com nada. E aí fica a pergunta, será que nossa geração está disposta a aprender como nada? Esse nada que você diz é o não, né? O não. E pelas gerações afora, ou seja, das mais antigas para as mais recentes, o número de não ele tem diminuído. O não para criança, para o adolescente também, ele é importante. Com certeza. O não para a criança até determinada idade e para o adolescente o não justificativo. Porque já tem consciência. Vai forçar raciocínio. Ele quer saber o porquê. Agora a criança não tem ainda o senso crítico bem estabelecido, não está em processo de maturação, né? Então você falar não para uma criança que não tem ainda uma consciência, né, de vida, né, de mundo, de realidade, está tudo bem, está tudo certo. É não, acabou. Mas tem que ser como explicado. Para a criança, dependendo do contexto, da situação, ainda não, né? Porque ela precisa entender ou reconhecer a autoridade do pai, né? Porque você pode justificar isso para ela, por mais que você justifique, ela não vai entender, ela vai querer aquilo. Porque ela está naquele desejo, né? Naquela intenção. E lá na frente ela vai entender por que ela recebeu o não na vida. Mas quando começa a pré-adolescência, né? As influências, os grupos de pertencimento, aí sim é muito válido você trazer uma justificativa, uma explicação, tá? Porque ela começa a ter essa consciência mais crítica, então você vai ganhar os seus filhos, né? A nossa geração é uma geração que apanhava da avó, da mãe, né? Tudo que vinha no alcance já jogava, né? Mas essa geração nossa, não, nossa geração de adolescente, né? Você precisa estabelecer uma roda de conversa, né? Um diálogo, que eu creio, né? Que a conversa ela pesa muito mais, me permita a redundância, pesa muito mais do que um tapa, né? Um objeto que é lançado, né? Uma correia, né? Porque a conversa vai gerar consciência e gerar aprendizagem. Então, você falar não para ela, vai no shopping center, né? O pai não tem a condição, não é não. Né? Mas vai chegar um tempo que ela vai entender o que é o recurso financeiro, ela vai compreender de fato. Vai chegar a vez dela. Vai chegar a vez dela, né? Ela ter o seu dinheirinho e poder administrar, né? Como é que você vê a formação dos pais para os jovens, eu vou chamar criança, adolescente jovem, para ensiná-los a focar no futuro? O que você quer para o futuro? Isso deve ser feito desde cedo ou deve ser deixado só por conta da pessoa mesmo? Deve existir um apoio ali para, olha, isso é assim, isso é assim. Bom, a primeira base de socialização do indivíduo humano é a sua família, né? Que ela vai imitar, que ela vai reproduzir, que ela vai absorver ideias, assimilar valores. Então, sim, eu acho que é fundamental os pais instruir o seu filho, né, a criança, aquele adolescente, o projeto de vida, né? Ter um direcionamento. Por quê? Nós vivemos uma sociedade, segundo o polonês Zygmunt Bauman, né, muito fluida, muito líquida, sem referencial, né? Então, muitas vezes, aquele indivíduo está submetido à influência do influencer da internet, né? De um TikToker da vida, né? Que não construiu nada com ele, não construiu base nenhuma de valor para aquela
criança. Então, é fundamental o pai, sim, construir esse direcionamento para o seu filho, né? Até uma determinada idade. Tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, né? Muito bom. Também não é colocar um cabreço na goela do filho e falar assim, ele é obrigado a fazer isso, acabou. O que não foi o que o pai não teve, você vai ter. Acho que não é necessariamente de maneira radical, mas mostrar o caminho, disponibilizar as opções para ele, né? Ter a primeira referência ao pai, depois o professor, porque eu penso assim, João, se não respeita o pai e a mãe, não vai respeitar o professor na sala de aula, né? Então, estabelecer isso, a moralidade, os valores, e construir com ele o seu projeto de vida. Chegar na fase adulta, ele vai decidir por si só o que ele vai querer estudar, trabalhar, né? E aí ele vai construir sua família ou não, né? Acho que não existe aí um padrão necessariamente para ser feliz, né? Eu acho que a pessoa vai construir por si só a sua própria autonomia, obviamente com as primeiras orientações de seus pais. Essa construção, então, ela deve ser positiva e assertiva. Sim. A pessoa deve dizer, olha, você vai fazer as suas escolhas, mas eu enfrentei isso quando eu fiz as minhas. É interessante isso? Ou fala assim, no meu tempo era assim, como é que deve ser feito esse direcionamento? Bom, eu acho que o compartilhar das memórias, da experiência do passado é fundamental, porém, da forma que a geração dos pais foi moldada, formada, não acontece com essa geração atual. Então, não tem como. Então, na nossa época, nós tínhamos uma verticalização de valores, tinha um referencial. Era o pai, era o professor, era o patrão. Né? Hoje não mais. Hoje essa relação ela está horizontalizada, ela está fluida, ela está com essa ausência de referências. Né? Então, dito isso, acredito que o pai e a mãe devem sim pesquisar, né, o seu filho, né, entender esse contexto pós-moderno, tá? E tentar fazer essa relação, né, dos valores da realidade atual com o seu filho, né? E tentar passar da melhor maneira possível, com sabedoria, aquilo que é saudável para ele. Né? Então, eu penso dessa forma que pode construir aí uma vida mais plena, mais autêntica, sobretudo feliz. Bom, estamos falando sobre comportamento adolescente e tudo mais relacionado à psicanálise, né, que isso vem do inconsciente. E a pessoa que está na adolescência está construindo ainda o seu inconsciente. Qual é o trabalho que você fez que deu um resultado interessante para a gente expor aqui e mostrar para os nossos seguidores? Bom, a clínica psicanalítica ela tem uma segurança por conta do termo ético de confidencialidade. Isso proporciona ao paciente a segurança de poder colocar tudo para fora, né? Os seus anseios, os seus medos, né? Aquilo que ele não contaria para os seus pais, para absolutamente ninguém. Né? Então, nesse ambiente, né, nós chamamos de setting analítico, que o paciente pode começar a ter algumas melhorias. Por quê? Porque quando ele coloca palavras para fora, tem uma palavra técnica chamada de livre associação de palavras. O que é isso? O paciente pode falar tudo aquilo que vem na sua mente. Né? Automaticamente, ele sai da clínica mais leve, né? Com mais leveza, porque ele estava armazenando aquele conteúdo e aquilo ele estava demandando uma certa energia para preservar no seu inconsciente. Energia que ele poderia gastar em situações criativas, no seu trabalho, no seu estudo, e ele tentando preservar para que aquele material não venha saltar para o seu consciente, né? Que é uma energia que vem fervilhando. Então, é o tal do desabafar, né, João? Então, se você não coloca isso para fora, acaba que virando sintoma, né? Vira uma enfermidade, uma doença. Tem muita gente, por exemplo, morrendo de câncer, né? Por conta de ficar armazenando esse material, esse conteúdo e não poder contar para ninguém. Né? Sentença. Nós tivemos em 2017 uma leva, por exemplo, de pastores que fazia autoextermínio, né? Se matavam por quê? Porque o pastor é aquele que ouve todo mundo, mas ninguém é ouvido.
não tem com quem confessar. Mas em se tratando de adolescentes, você tem crianças e adolescentes que têm essa segurança na clínica porque não tem essa segurança com os pais, com medo, né? Em achar que o pai vai censurá-la, vai reprimi-la, vai brigar com ela, né? Por isso que você estabelecer essa segurança e dizer para o seu filho que ele está seguro concernente àquilo, né? Então, um pré-adolescente ou um adolescente só começa a envolver com as drogas por conta de grupos sociais. Não é porque ele tem vontade ou simplesmente curiosidade, mas porque ele quer pertencer ao grupo, para ele não ser um alienado ao grupo, né? Ser esculachado no grupo. Então, ele vai ver aquilo como um herói, né? Nossa, fulano de tal está aí com um beck, está com, sei lá, fumando, cheirando uma droga, né? Então, acaba que ele faz isso como uma senha, uma chave de acesso para pertencer àquele grupo. Só que, lamentavelmente, né, nós sabemos por experiência própria, de que aquilo vai gerando, que a Bíblia diz, né, um abismo gerando outro abismo. De repente, ele não consegue sair daquilo. E, de repente, aquilo é apenas para compensar uma ausência lá do seu passado, da sua infância. Ele vai fazer a investigação, vai encontrar que essa ausência é a ausência paterna, a ausência materna, e ele está tentando compensar aquele afeto, de certa forma, com seus amigos, né, ou supostos amigos. Como é que se liberta a pessoa, por exemplo, do vício? É possível pela psicanálise? O tratamento psicanalítico, primeiro tem que haver a manifestação de vontade. Então, a iniciativa, o primeiro passo tem que ser dado pelo próprio indivíduo humano, o paciente. Tem que querer sair daquilo. E ninguém vai forçar ele a nada. Uma vez que ele colocou à disposição a ser ajudado, a ser conduzido, vale destacar também que a psicanálise não trabalha com a ideia de cura, ela trabalha com a ideia de sustentação. Aquilo que você não consegue sustentar, você vai ter a clínica psicanalítica com apoio para te conduzir, para poder te provocar, em alguns momentos, te confrontar, para que você caia na realidade. Essa é a verdade. Porque, lamentavelmente, muitas pessoas querem viver na dependência emocional, não querem ter autonomia, ou talvez nunca tiveram autonomia. Você tem um ego fragilizado. Tendo esse ego fragilizado, ela depende desse apoio de alguém que ela possa colocar para fora aquilo que está corroendo ela por dentro. Nos primeiros dias de clínica, João, o paciente vai sentindo essa leveza, porque ela vai colocando isso para fora, vai sentindo segurança, nós chamamos isso de vínculo com o seu terapeuta, né? E a partir disso, ela vai aliviando essa energia. Concernente à cura, ou a libertação daquele vício, é um processo. Pode ter uma semana de libertação, ou pode ser que 1 ano, 2 anos, ela venha assim, agora achei a raiz do problema. O cigarro, a droga, é apenas um sintoma. E esse sintoma quer dizer algo, uma raiz, um trauma que foi estabelecido na infância ou na pré-adolescência. Então a gente trabalha também diretamente no trauma desse paciente, na condução do processo psicanalítico. É correto afirmar que a psicanálise não cura, ela mostra o caminho. Ela é uma sustentação. O que é uma sustentação? É a escutativa. Porque o que é interessante? É você chegar numa clínica, saber que você não vai ser censurado, você não vai ter julgamentos, você não vai ter nenhum semblante que vai estar sobressaltando ali. Então, o terapeuta, ele é uma pessoa que vai trabalhar de maneira neutra, mas é uma neutralidade ativa, porque a clínica psicanalítica é muito diferente da roda de amigos no bar, de grupos na universidade, na escola. Ali a pessoa tem uma técnica, e mais do que isso, além da técnica, é um ser humano estudando um outro ser humano, que tem, de repente, as mesmas fragilidades, tanto que o próprio terapeuta também precisa passar
por terapia, né? Eu só posso transformar outro uma vez que eu estou sendo transformado, né? Então, faz sentido, por quê? Porque a cura, digamos assim, ela só virá a partir do momento que a pessoa, o paciente, conseguir encontrar, identificar a raiz do problema emocional dela no seu mundo inconsciente e trazer esse material inconsciente para o seu consciente. Opa, eu reconheço, eu vou achar uma gavetinha no meu consciente que é por conta disso que eu estou nessa dependência desse vício, e a partir disso ela começa a automaticamente se libertar daquele seu mal, daquele seu problema. Então é a identificação da raiz do problema, que ela começa a ter esse processo de cura. Correto também afirmar que a psicanálise promove a autocura. A pessoa se cura a partir da identificação da questão que levou ela naquela situação. Sim, a partir do momento que ela entrou na clínica, ela já entra num processo chamado de autoanálise, né? Que ela sai da clínica, vai para o trabalho pensando no que ela falou para o terapeuta. Ela vai para a escola pensando no que ela falou para o terapeuta. Mas que não vai ser falado para ninguém. Não vai ser falado por ninguém. É tipo o que a psicologia diz de metacognição. O que é a metacognição? É como se ela saltasse no espírito do corpo dela e olhasse para a vida dela e falar onde é que você chegou. Você precisa melhorar isso. Porque, João, as pessoas têm muita dificuldade de se escutar a si mesmo. Então ela só vai conseguir se escutar com sustentação, com apoio. Vai começar a gerar reflexões. Então a clínica, ela serve para que ela possa se escutar, gerando reflexões a partir de intervenções do terapeuta, e a partir dessas reflexões o paciente ter tomadas de decisões na vida. E essas tomadas de decisões vêm a partir de autonomia construída e consolidada. Se ela não tiver uma autonomia formada na sua infância, o terapeuta vai fazer ela voltar mentalmente na infância para que ela possa restabelecer aquele ego fragilizado. E a partir daquele momento, desse processo psicanalítico, ela possa reescrever a sua nova história. Falando com uma pessoa leiga, que eu sou em psicanálise, eu vou te fazer uma pergunta um pouco estranha, talvez. Existe um roteirozinho para uma pessoa que está lá na casa dela assistindo a gente agora, para ela, eu quero me livrar de uma zica aqui, vou falar um probleminha. Existe um roteiro que você pode sugerir para a pessoa fazer essa autoanálise, ou ela deve obrigatoriamente procurar pelo terapeuta? Bom, eu acredito que se, por exemplo, um livro de autoajuda, se fosse uma das sugestões, fosse a solução dos problemas, nós já teríamos metade da população resolvido, o problema do mundo. A questão é que o que é uma receita de bolo para um pode não ser para o outro. Porque segundo o psicólogo e psicanalista Augusto Cury, cada ser humano é um universo. Sendo um universo tem suas complexidades, as suas próprias histórias. E o psicanalista ou o psicólogo, porque não são excludentes, um complementa o outro, tanto o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, tem papéis importantes, na questão do bem-estar da saúde humana, mas eu acredito que somente o profissional tem as ferramentas, tanto que ele estudou para aquilo, passou por um percurso, ele tem as ferramentas, ele tem as técnicas, ele sabe agir, ele sabe trabalhar na condução daquele processo, Talvez o amigo não tenha, porque não é profissional, Então, para isso que nós desempenhamos esse papel. Então, eu acredito que não exista, esse roteiro, essa receita, essa prescrição, se não for pelo auxílio de um profissional técnico naquela área, naquela atuação. A pessoa, assim, se ela quiser se autoanalisar, pode, mas se for para trazer uma solução para um problema maior, ela precisa do profissional. Agora vamos falar de inconsciente. O que é esse inconsciente e o que ele traz de benefício e de prejuízo? Você disse que a maior parcela é o prejuízo. Vamos falar assim em termos gerais, o que é esse inconsciente? Bom, conforme eu disse, reitero, o Freud estabeleceu lá o pressuposto
da divisão, digamos assim, da nossa mente, que é a consciência, pré-consciência e inconsciência, né? Por exemplo, quando a gente vai dormir, né? Você vai dormir, você desliga o seu consciente e mergulha no inconsciente. Você dorme, você fica inconsciente. Quando você acorda, quando você desperta, isto é, liga o seu consciente e o seu inconsciente. Precisou ligar? Desliga. Ele permanece ligado, ativo, né? Ou seja, nós somos mais sujeitos inconscientes do que conscientes, né? Então, e tanto é verdade que uma das análises, né, mais importante do indivíduo humano é o sonho. Porque o sonho, você não sonha inconsciente, você sonha estando inconsciente. Nenhum sonho é bobo, não existe, acabei de comer uma pizza com Coca-Cola, tive um sonho bobo. Não, todo sonho, para Freud, é um sonho que tem sentido, né? Para Freud, para Jung, né? Todo sonho tem sentido. Vai do psicanalista, né? Trabalhar e investigar esse sonho. Só que esse sonho não é só você chegar na clínica e contar esse sonho, não. O sonho, as imagens, os símbolos, as figuras que aparecem nesse sonho, até de maneira pitoresca, né? Sem forma, sem sentido, aparentemente, é construído uma interpretação e um sentido para esse sonho com uma livre associação de palavras. Ou seja, uma coisa está vinculada com outra. O que você fala está vinculado com as imagens que apareceram no sonho. Quando vai do terapeuta trabalhar o sentido juntamente com o analisando e trazer o sentido desse sonho. Vale lembrar também um sonho que se lembra e um sonho que se esquece. O que é isso? Tem muita gente que sabe que teve um sonho. Eu sonhei, mas eu esqueci o que eu sonhei. Eu sei que eu sonhei, mas esqueci. Tem um sentido também. A pessoa que sonha e lembra do sonho é porque tem alguma situação na vida dela que precisa ser resolvida. A pessoa que sonha e esquece desse sonho, isso não lembra de jeito nenhum, é porque alguma coisa na vida dela já foi resolvida. Então, quer dizer, a estrutura psíquica já foi compensada, já resolveu para ela internamente, né? Agora, se ela lembrou das imagens, dos símbolos, das figuras, é porque ela precisa resolver. E é somente o psicanalista que vai conduzir o entendimento deste sonho. Então, o inconsciente lembra do iceberg, né? O iceberg tem lá a ponta, tem um limiar que limita ali uma camada de outra, e tem a parte abissal, né? Que é a camada mais profunda. O inconsciente, trazendo essa analogia, é justamente essa camada mais profunda. Então, todos nós temos essa camada mais profunda, onde está armazenado todo o nosso medo, né? Está armazenado as ideias, as vontades, os desejos, né? Aquilo que é obscuro, né? Que a gente não tem coragem de contar para ninguém. Tem muitos comportamentos, muitas reações nossas que estão nesse conteúdo armazenado nesse mundo inconsciente, né? Então, o inconsciente é algo que muito complexo, né? E somente o terapeuta para poder explorar esse nosso mundo interior. No caso de inconsciente, a pessoa que fica, digamos, 10 meses sem sonhar ou sem se lembrar, ela é uma pessoa resolvida? Boa pergunta, né? Normalmente uma pessoa que tem dificuldade de sonhar, ela tende a ser uma pessoa de personalidade controladora, né? E normalmente sofre de muita ansiedade. Tem dificuldade, por quê? Porque o inconsciente dela está muito aprisionado na preocupação, no controle, quer controlar a situação da família, dos negócios, do projeto de vida. Então, acaba que ela não consegue sonhar. Isso tem um significado. Ela tem um espírito, o espírito inconsciente, muito controladora. A sua personalidade é muito controladora, né? Ela tenta resolver o mundo e não consegue resolver. Então, se a pessoa tem facilidade para sonhar, é porque ela tem leveza, né? Ela consegue, é igual aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou seja, ela vive o hoje, ela vive o presente, então ela está mais leve, né? Então, está respondido, né, essa questão. Então, normalmente a pessoa que tem dificuldade para sonhar, pode ser
que ela tenha, na verdade não é que ela tenha as questões resolvidas, porque o que eu disse? Que a pessoa, ela sonha e esquece. Não é que ela deixou de sonhar, ela sonhou, só que ela não se lembra do sonho. E como ela é controladora, quer controlar o sonho. Controlar o sonho. Tem gente, e acontece. Por exemplo, você dormiu, você acordou, né, na madrugada, vou no banheiro, fazer necessidade fisiológica, aí você voltou, continuou o mesmo sonho, a mesma fiação. Acontece também. A literatura e a experiência também já demonstrou que existe essa possibilidade. E também tem casos que viram até meme na internet, né? A esposa está dormindo, o marido sonha que está se relacionando com outra pessoa. A hora que acorda, conta para a esposa fica brava. Ou ao contrário, a esposa sonha, ela sonha que o marido estava com uma outra pessoa. Aí ela briga com o marido, bate no marido e volta a sonhar para tentar dar continuidade. Às vezes não tem nada a ver com a realidade, às vezes é uma preocupação dela. Porque o sonho, gente, diz respeito mais ao ego da pessoa que sonha do que a pessoa que foi objeto do sonho dela. Né? Então, todo sonho diz respeito à pessoa. Né? De repente esteja acontecendo com aquela pessoa essa situação, ou por medo disso acontecer com ela, do que necessariamente a pessoa cujo sujeito apareceu lá no sonho dela, na imaginação dela. Não é necessariamente que deve no cartório, é não. simplesmente uma coisa da mente. Né? Se ela conta isso, eu sonhei que você estava com outra pessoa. Isso, na verdade, diz respeito a ela e não a ele, porque o sonho aconteceu no inconsciente dela, não foi no dele. Sim. Sonhar por capítulo de novela é isso aí? Isso acontece muito? Sonhar por capítulo de novela? Ela sonha, acorda, vai ao banheiro, volta e continua sonhando. Pode acontecer. Isso, pode acontecer. Sonho, mesma sequência. Pode acontecer na mesma sequência. Isso é uma novela mental? Sim. É que a mente humana é um fenômeno, né? Tem o Jung, né, que é uma outra linha psicanalítica que trabalha muito o sonho, a simbologia, que ele vai falar justamente aquilo que popularmente nós conhecemos por experiência. O quê? Não sei se vocês se lembram, por exemplo, quando teve uma entrevista, não me lembro quem que era, da banda ali de Mamonas Assassina, do Mamonas Assassina, que ele falou que sonhou que o avião estava caindo, né? Isso ficou popular no Brasil, e ele contou isso e pegou o avião e aconteceu justamente aquilo, né? Marília Mendonça teve um sonho, contou o sonho, que viu alguma coisa semelhante à água, né, avião, e aconteceu justamente aquilo com ela, né? Então, o Jung vai trabalhar para que vocês possam entender como se fosse uma premonição, de que você sonha, tem sonho que está no aspecto da intuição, que acontece justamente no futuro, né? Aquilo que você sonhou. Eu tive também essa experiência, aconteceu comigo, eu tive um sonho, esse sonho apareceu numa parede muito alta, né? Com revestimento muito bonito, muito impactante, e passou-se os dias, eu estava de férias aqui próximo, né, em Colômbia, né, e fui visitar, acho que no shopping center com meus familiares, em Barretos. João, eu passei por uma rua, e o que apareceu na rua? Justamente essa parede que eu tive no sonho, com todo esse revestimento. Falei, na hora que eu olhei, bati os olhos, falei, não acredito, eu sonhei com esse parede, e veio à memória a realidade, justamente daquela parede. Esse aí é o déjà vu, né? A pessoa... Déjà vu, o pessoal comenta, né? O pessoal comenta muito isso aí. Isso é frequente e, assim, já aconteceu comigo também, muitas vezes, e às vezes eu fico pensando, mas como que eu visitei o futuro e soube disso? Isso aí é de pessoas que são superdotadas, que têm essa capacidade mesmo de prever. Você acredita que há pessoas que consigam antever o futuro? Então, ainda, pela literatura, até onde eu já pesquisei, né, eu não vi ainda a resposta para isso, né, porque é algo muito misterioso, né. Vou dar um exemplo. Fizeram uma pesquisa, está nesse livro, O Homem e os Seus Símbolos, do Jung, Carl Jung, e tem um trecho, né, no livro dele, que ele fala que teve algumas crianças que tiveram sonhos assim, que elas nunca vivenciaram aquele sonho, né?
nunca passaram por aquelas imagens, aquelas construções, todas que elas viram, mas elas relataram. E esses pesquisadores fizeram as mesmas pesquisas com as crianças, por exemplo, da América, da Europa, da África, da Ásia, que essas crianças tinham os mesmos sonhos com as mesmas imagens, né? Aí descobriu-se que a nossa estrutura psíquica, o nosso aparelho psíquico também é genético, ou seja, passa-se de geração a geração. E aquilo que elas viram naquelas imagens, a arqueologia, né, a antropologia desvendou que existiu num tempo passado. Né? Aquilo que elas visualizaram no sonho tem tempos lá da pré-humanidade que aconteceu. E tem relatos, tem documentos, tem evidências. Né? E as crianças nunca viram aquilo. Então, houve essa comprovação de que o nosso aparelho psíquico é passado de geração a geração. Então não é só o biológico, né, essa parte corpórea, a nossa mente também, ela se perpetua até, desde os tempos da antiguidade até os tempos modernos. Dentro disso, é capaz de você afirmar que a pessoa herda habilidades dos antepassados por meio desse processo? Também. É porque a constituição do ser humano é multifatorial, né? Ele é biológico, psicológico e social, né? Então, dito isto, o ser humano ele carrega essa tanto a estrutura psíquica que envolva também a questão das suas próprias habilidades. Então, de repente, se o pai tinha uma determinada habilidade, ou a mãe, né, é natural que o filho possa ter a mesma habilidade. Agora, ter a habilidade não significa que ele vai desfrutar daquela habilidade. De repente ele sabe escrever muito bem, de repente ele tem domínio de andar de bicicleta, de moto, porque o pai de repente tinha, ou jogar bola, porque o irmão mais velho, o pai tinha, não necessariamente que ele vai ter esse domínio, por questão de vocação. Ele tem, mas não gosta de exercer aquela habilidade. A psicanálise é uma coisa muito complexa, né? E aí eu te pergunto pelas bases. Freud é a base. Sim. Passa por Carl Jung, que é um pouco mais radical, né? Digamos assim. Ele contrário, o Freud era mais radical. Freud era mais radical, tá. Bom, eu vejo o Carl Jung mais radical, mas tudo bem. Nietzsche, você consegue ver uma evolução de um para o outro? Você consegue ver uma evolução entre Freud, que começou essa história, Carl Jung e Nietzsche? O Nietzsche, ele, se não estiver enganado, ele é um filósofo, né? Ele já está mais no campo da filosofia. Sim. E me parece que ele é o pai do existencialismo, né? Mas assim, tem muita relação, porque a psicanálise, ela surge lá em meados do século XIX, né? Meados do século XIX. Perdão, século XX, né? 1900 alguma coisa, século XX. Então, eu não posso dizer, na verdade o Freud ele vai só organizar, porque os gregos, né, 500 anos antes de Cristo, já tinham essas ideias de inconsciente, eles só não souberam organizar, por conta, não era o tempo, né? Mas o Freud ele soube sistematizar, organizar esse conhecimento. Já na questão do Nietzsche, se não me engano, Nietzsche, me corrija se não é a minha área, né? Mas o Nietzsche, me parece que era no século XVII, XVIII, por aí, né? Ele vai trabalhar muito essa questão do existencialismo, né? De que, por exemplo, o ser humano, ele é primeiro existência, depois essência, né? Sim. E eu acho que o animal, né, primeiro é essência, depois existência, né? Então, por ser filósofo, né, ele vai sim também trabalhar nessa área do inconsciente. Tem sentido, né? A partir do momento que eu entendo que o ser humano ele é existente, depois ele vai adquirindo, construindo a sua pessoalidade, né, a sua personalidade, a sua identidade como tal, então passa pela contribuição de Nietzsche, né, que é o pai do existencialismo. Eu fiz essa pergunta, ela pode até parecer estranha para quem não conhece as pessoas, mas é que eu tenho um amigo, um doutor, e ele pulou Freud, pulou o Jung, e ele se dá muito bem na vida com a orientação do Nietzsche.
Então, por isso que eu perguntei se seria uma evolução, né? Agora vamos para assuntos mais amenos aqui. Eu acho que todo conhecimento é uma evolução, né? Um pega o pressuposto do outro e avança, né? Você é um psicanalista. Psicanálise é uma ciência. Você também é evangélico. Sim. Você lida com a religiosidade. Como é que você se situa entre a ciência, a religiosidade e a psicanálise? Eita, essa pergunta é boa, né? É bem aquela pimenta ardida do Nordeste, né? Bom, eu atuo da seguinte forma, separando e respeitando as áreas, né? Eu tenho o Evangelho, né, que me torna evangélico, né, mas vamos pegar do Evangelho. O Evangelho e a psicanálise. O Evangelho, qual que é a contribuição do Evangelho para o ser humano? O fortalecimento da fé, da esperança e a construção do sentido para além do túmulo, né, na vida da pessoa. De certa forma, perspectivando uma vida após a morte, né, isso pode trazer uma certa responsabilização, né, ou a fundamentação da sua fé. No entanto, a psicanálise, ela trabalha no sentido de o próprio ser humano se redescobrir, resgatar os seus valores, né? Buscar o seu sentido da vida no sentido mais lato, né? Mais humano. Então, eu vejo as duas áreas não como excludentes, mas como complementares no sentido da busca do autoconhecimento humano. Você tem, por exemplo, Jesus Cristo, quando pisou nessa terra, ele diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Ele não falou para negar o eu, ele falou para negar o si mesmo. E o que é o si mesmo? O si mesmo é uma projeção de cultura, de valores, de crenças, de amarguras, de traumas, né? Seja projeção, seja introjeção dos valores dos pais. A gente fala muito de pais, é como se a configuração paterna e materna fosse bonitinha, né? Perfeita, mas não é. De repente, quantas crianças e adolescentes, alunos que eu vi na sala de aula, que não tem o pai está morto, né? Ou está na cadeia, a mãe não está desconfigurada, é uma família disfuncional, né? Então, e esse indivíduo humano depende, né, da construção desses valores, né? Então, eu vejo que o Evangelho tem a sua contribuição na força da fé, né, da esperança, e a psicanálise na busca dessa libertação daquilo que o ser humano está passando pela vida, mas não está conseguindo saber quem de fato ela é, né? Então tem coisa que é para a clínica, tem coisa que é para a igreja, tem coisa que é da fé, né? Tem uma frase do Jung que ele diz assim: tem muito ser humano que nasce original e morre cópias, né? Ou seja, eu vivi a minha vida para o meu pai, eu vivi a minha vida para o meu patrão, eu vivi a minha vida para o materialismo, eu vivi a minha vida para os meus amigos, nunca fui eu, nunca fui a minha essência, né? E olha o que Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negue o que foi projeção, porque na medida que você conhece o Evangelho, é a mesma medida que você conhecerá quem verdadeiramente você é, seu verdadeiro eu. Então, a psicanálise trabalha justamente nessa desconstrução do si mesmo, para você se redescobrir quem de fato você é. Então, eu vejo com bons olhos, João, essa questão. Agora, em termos práticos, né, eu vivo a minha vida aí há mais de 20 anos pregando, né, a palavra de Deus, né? Então, tem muitas pessoas que, ao ouvir a minha pregação, ou de tantos outros colegas que pregam, que têm a sua vida transformada, né? Que a palavra, o Evangelho, entrou de maneira tão forte na vida dela, que ela, olha, através dessa palavra eu estou ressignificando a minha vida. Mas eu encontro pessoas também que passaram pela psicanálise, não foi pela religiosidade, e também encontraram o sentido da vida, não em matéria de fé, mas em matéria de humanidade, né? Então veja, uma coisa complementando outra, né? Porque na clínica não tem julgamento, não tem moralismo, não tem denúncia, né? É confidencial, é um trabalho sério para resgatar aquele ser humano. E o Evangelho é justamente isso, né?
Não existe esse julgamento moral condenatório, mas tentar resgatar o ser humano enquanto ser humano. Jesus fez isso, né? Jesus, ele denunciava quem? Denunciava aquilo que trazia amargura e angústia para a vida do ser humano, que era o pecado, né? Então, uma coisa é a liberdade, outra coisa é a libertinagem. A liberdade é ter uma consciência tranquila. A libertinagem, estou saindo para o mundão, mas eu estou preso nos vícios, né? Eu estou realmente livre. Eu estou livre de maneira corpórea, material, financeira, mas eu estou preso no vício. Eu estou preso na infelicidade, né? Essa sua resposta me lembrou o aperfeiçoamento pessoal. A psicanálise ela tem um papel importante nesse aperfeiçoamento pessoal, por exemplo, profissional. Se a pessoa busca essa questão de se desenvolver, eu preciso entender, João, que a pessoa busca enquanto ser humano, tá? Se ela quer melhorar alguma relação do comportamento humano na relação com outras pessoas, no corporativismo, na empresa, no trabalho, ela pode, né? Ela vai perspectivar partindo dela na relação interpessoal, né? E o que está acontecendo, né, ultimamente, a pessoa não sabe administrar uma situação, um ambiente estressor e afeta todo mundo. E você já percebeu, João, uma pessoa amargurada afeta o ambiente? A pessoa que só reclama, só critica, né, só murmura. Enfim, é uma vida que ela reverbera essa energia no ambiente que ela está inserida. Então, inclusive tem agora uma atualização da NR1, né, uma lei que já existia, mas ela está passando por uma questão de atualização e uma cobrança na fiscalização das empresas por conta da burnout, né, estresse. A gente não está aguentando nem chegar na frente do trabalho, da empresa, trava, fica ansiosa, né, começa a ter bloqueios. Então, a psicanálise no lado do corporativismo, ela é fundamental porque ela visa o bem-estar do indivíduo humano. No caso, então, para se desenvolver profissionalmente, por exemplo, a pessoa pode procurar psicanálise. O que procurar, na sua opinião? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista? O que deve se procurar primeiro? Vai depender do estado que a pessoa se encontra, né? Então, de repente, a pessoa perdeu totalmente, completamente a autonomia de si. E aí ela já depende do quê? Ela já depende de remédio, né? E aí, como ela depende de remédio, ela precisa passar sob a orientação de quem? Do psiquiatra. Agora, o psicanalista e o psicólogo, pelo Ministério do Trabalho, nós somos reconhecidos como desenvolvimento humano, né? Terapeuta. A gente não pode prescrever remédio. Só que se você chegar no psiquiatra, o psiquiatra vai fazer o quê? Olha, você precisa de uma terapia e você precisa tomar esse remédio. Tem a prescrição aqui dos remédios, só que ele não desfaz do trabalho do terapeuta, né? A ideia dele desabafar, né, colocar para fora aquela situação, já não passa para o psiquiatra. Ele pode contar o sintoma, né? Mas o psiquiatra vai passar um remédio para ele. Agora, quem vai conduzir todo o processo, né, de 1 ano, de 2 anos, aí é o papel do psicólogo ou do psicanalista. O psicólogo atendendo o aspecto comportamental, e aí tem diversas facetas, né, desde do TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, a psicodinâmica, né, ou uma terapia humanista. Já o psicanalista, conforme eu disse a princípio, vai atender mais naquela investigação do passado, né? Mais profunda, mais o inconsciente, coisa que... Então veja, que um não exclui o outro. Os 3 ou os 4 aí atende com um único objetivo, que é o bem-estar humano, cada um com a sua especificidade. Essa pergunta que eu fiz foi porque eu observei que pessoas que são dependentes já de medicamentos, elas sempre vão evoluindo, cada vez um medicamento mais forte. E as pessoas com quem eu tenho contato, elas falam sobre isso, falam, olha, eu não aguento mais tomar remédio, está fazendo mal para mim. Nesse caso, é positivo largar do psiquiatra e parte do psicanalista? E parte da pessoa, aí por exemplo, ela está com um psiquiatra tomando remédio, e é óbvio, é um remédio... vai ter efeito colateral, vai atender uma situação de algum órgão, mas vai afetar outro, né?
Então, ela pode, por exemplo, foi recomendada pelo médico, psiquiatra, vai na terapia. Chega na terapia, ela, no processo, ela vai percebendo que ela está se desmamando daquele remédio, né? Por quê? Porque ela está reconhecendo que aquela situação orgânica, o que apareceu de maneira sintomática, ela tem uma raiz. Uma vez que ela reconhece essa raiz lá do seu passado e traz para o consciente, ela dá aquela sacada, aquela reflexão. Tendo essa reflexão, ela acaba tendo uma tomada de decisão e ela larga o remédio. Uma vez que ela reconheceu aquilo, já começa o processo de cura, né, na vida dela. Então o remédio foi para compensar algo que convergiu com o corpo, mas que tem uma causa, uma raiz que está lá na sua vivência do passado. E aí entra o papel do psicanalista. O psicanalista é mais chique, gente, do que o psicólogo. Em defender a minha área, né? Tá certo, defender a área. Mas eu estou perguntando pelo seguinte, porque tem pessoas que tomam remédio, mas assim, ela equilibra a situação, mas o problema nunca deixa de existir. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu estou de saco cheio, eu tomo remédio demais, mas o meu problema continuaria. Ele está menor? Tá, mas ele está me incomodando. É hora de partir para o psicanalista. Psicanalista, com certeza. Com certeza. Né? Ela não vai desfazer de imediato do remédio, né? Que até se torna um crime, né? Um desmame. Mas ela começa a fazer esse processo terapêutico e ela por si só. Por que a gente sempre coloca, ou sempre sugere essa ideia da pessoa? Porque, gente, o psicanalista não é guru. Se o psicanalista, o paciente, né, melhor dizendo, já tem um problema, suponhamos, de dependência emocional, para tudo que ela tiver que tomar decisões na vida, ela vai ter que perguntar para o psicanalista? Não. Por isso que o psicanalista não trabalha com aconselhamentos, não trabalha com orientações, né? Ele trabalha com escuta. Quem tem o poder de fala é o paciente. Nós só vamos trabalhar na intervenção e na investigação daquela situação, para que o paciente, por si só, consiga construir sua própria autonomia. Maia, que a nossa conversa está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de te perguntar, eu inclusive estava aqui na nossa pauta, a relação da psicanálise com Deus, porque quando você é procurado por um membro da sua igreja, da sua comunidade evangélica, mesmo que não seja da sua igreja, mas de uma outra comunidade evangélica, você consegue juntar a psicanálise com o evangelho? Boa pergunta, né? E muita gente faz essa pergunta por curiosidade, né? Porque tem muitos que me conhecem como pregador itinerante, né? A gente viaja esses estados aí pregando a palavra, e outros tantos agora estão me identificando, me conhecendo como terapeuta, né? E também professor, né? É múltiplo, né? Muita coisa. Então, assim, muitas pessoas me procuram, né, nesse nicho religioso, né? Mas antes de eu responder na prática, eu preciso separar uma pergunta dentro dessa pergunta que o nosso amigo João coloca, a questão de Deus, né? Eu separo 3 coisas: Deus, religião e religiosidade. Claro que tem diversas definições, ideias, mas eu separo da seguinte forma: Deus é o ser absoluto, né? Para quem está na cultura ocidental como nós, né? Criamos um monoteísmo, né? Um único Deus, teísmo, né? Que ao mesmo tempo é o Deus lá da Bíblia Sagrada, né? Boa parte dos cristãos aqui no nosso país, na nossa realidade sociocultural, entende dessa forma. O IBGE coloca 88% de cristãos no Brasil, seja ele católico, evangélico, espírita, protestante, né? Luterano, etc. Enfim. Então eu separo Deus, que é esse ser supremo, absoluto, mediante aquilo que nós cremos culturalmente, historicamente. Religião, a religião é no sentido de organização, como que esse povo se organiza, é aí que gera diversos grupos religiosos, né? Desde que Jesus veio a essa terra já tinha uma religião, né? Desde que o mundo é mundo já existe religião, já no berço da civilização, né? Mas você faz um recorte aí desde a Reforma Protestante, século XVI, né? Já tem aí uma divisão, digamos que denominacional muito grande, e aí cada religião tem as suas prédicas, suas organizações, seus mitos, seus ritos, seus sagrados. Isso é religião, né? Religião é como
ela se apresenta enquanto fenômeno religioso, que hoje aparece, amanhã já não existe mais, né? Enfim, isso é religião. E a religiosidade? A religiosidade, ela já é de foro íntimo. Cada pessoa tem a sua crença, tem seu valor, tem a sua filosofia. Isso é amparado, protegido pela Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, né, inciso, parece 6º ou 8º, né, que é a proteção da consciência. Então, nós temos, né, a proteção do Estado com relação à nossa fé particular, né, a nossa vida privada, o nosso direito privado. E a religiosidade entra nesse aspecto, né. Agora, quando uma pessoa me procura porque me viu pregar, né, me viu ministrar uma palestra, por exemplo, né, eu faço a abordagem, mas pessoalmente eu converso com ela num outro contexto, outro ambiente, né, muitas vezes virtualmente, ou quando a pessoa vai na primeira entrevista conhecer a clínica, né, e aí eu explico para ela, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Igreja, fé, religiosidade, ou a religião, né, está lá no campo da igreja, mas quando ela vem para a clínica, eu sou o psicanalista, eu sou o terapeuta, né? Eu posso acolher a espiritualidade que faz sentido para ela, mas eu não posso estabelecer o certo e o errado para ela, o que pode e o que não pode, estabelecer o que é moral, o que é moralismo, o que é moral para ela, né? Porque até porque se eu começar dessa forma, acaba o tratamento, né? Eu preciso investigar, explorar essa pessoa enquanto ser humano, e não como ser humano religiosamente falando. Então, para mim, é bem tranquilo, eu consigo atuar nessas duas áreas e conheço e consigo distinguir muito bem uma pessoa que recebe uma libertação por conta da espiritualidade e, ao mesmo tempo, consigo identificar uma pessoa que é transformada pelo livre associar de palavras, partindo de uma investigação com o terapeuta. Então, no caso, você atua como terapeuta, a pessoa deve transformar-se em si mesma. Essa é a questão. Exatamente, porque eu vou intervir em alguns momentos para que ela possa se enxergar e reconhecer que a construção da autonomia dela depende dela. Até porque se ela depender plenamente do terapeuta para construir autonomia, ela vai ter uma dependência, ela não vai ter autonomia. Vai criar uma outra patologia. Né? Outra patologia. Bom, vamos concluir aqui. A gente vai falar o seguinte, eu vou falar como universalista, que eu tenho uma faceta universalista. Né? Você veio para esse planeta, você atua aqui, né? E você vai deixar alguma coisa. Qual que é o legado que o Mike quer deixar para as pessoas, para filhos, para parentes, para as pessoas em geral? Tem uma frase que é um versículo de Salomão, está lá na Bíblia, em Eclesiastes, que diz assim, ó, tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há sabedoria, não há ciência alguma. Então eu penso que eu também acredito nessa máxima aí, de que eu tenho um propósito, né? Um propósito de vida, um sentido na vida, porque se não houvesse, né, nada além a morte, após a morte, eu acho que a gente poderia até antecipar ela, né, tirando a nossa própria vida, né? Mas se a nossa vida tem sentido, então eu preciso deixar minhas marcas, eu preciso deixar o meu legado para essa geração, para essa sociedade, eu preciso deixar as minhas marcas para o meu filho, né, de 4 anos, vai fazer 5 anos agora, semana que vem, de que eu, de certa forma, contribuí para transformar uma outra pessoa. Porque, vamos falar a verdade, o mundo está tão mal, né? Está tão de mal pior, para tantas coisas ruins, né, que estão aparecendo aí nas mídias, na internet, né? Então eu preciso ser uma contracultura, a cultura do mundo. É mostrar o lado do princípio do bem, da ética, da bondade, né? E resgatar o ser humano. Eu preciso amar o ser humano, né? Eu preciso trazer esse ser humano para próximo e mostrar para ele que existe uma esperança, seja mediante a fé, né? Seja mediante a busca pela saúde mental, que é o que todos buscam, né? Então, o meu legado é justamente esse, os meus sonhos
passa por gente. Então eu quero transformar pessoas, eu quero vidas transformadas. Parte do seu legado parte para o ditado: conhece-te a ti mesmo. As pessoas devem tentar se conhecer. Com certeza, né? Uma frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. E eu acho que faz todo sentido, né? Uma vez que eu me conheço, né? Ao mesmo tempo que eu me conheço, eu não me conheço. Não é verdade? É aí que entra a fé, aí que entra a espiritualidade, né? Porque nós viemos, né, para o mundo, né? E daqui a uns tempos nós partiremos dele e eu preciso criar sentido para a minha vida, porque a depressão está aí, né? E depressão é justamente isso, é uma ausência total de sentido. E onde me falta sentido, eu preciso contribuir para que esse ser humano construa o sentido da sua vida, que se chama agora. Então, precisamos viver. Então é isso. Eu trouxe para vocês hoje, então, que no Aerocast, o Mike Mocaibe, psicanalista, mas ele também falou de várias vertentes, como professor que ele é, que educa as pessoas, e também como o evangelista, né, que está para levar a palavra de Deus aí para o pessoal. Eu vou chamar a sua atenção para o nosso trabalho, a nossa proposta. Nossa proposta é criar um ser humano melhor, trazer informação para que ele possa se situar na vida e trazer aí o seu futuro, né? Trazer o seu futuro sob mais controle, sobre fazer o que gosta, ser ele mesmo, no caso, né? Então, para isso, traga essas informações aqui. Você pode sugerir, né? Eu vou começar agora com o nosso pedido de curta, compartilhe, né? Se inscreva aqui no nosso canal, troque ideias com a gente, sugira temas, nós vamos trazer aqui para você, coisas que vão ajudar, né, você a entender melhor o mundo. Afinal de contas, é um mundo muito complexo, né? Sobre essa questão que você disse agora do mundo ser muito complexo atualmente, não vai faltar oportunidade para a gente discutir alguns assuntos em específico, né? Principalmente os jovens e o celular, que está uma coisa... É verdade. Está muito complicado, mas aí suas palavras finais, seu recado aqui no Aerocast. Nosso obrigado pela presença aqui, pelos ensinamentos que você trouxe para mim e para todos nós que estamos aqui assistindo. Bom, primeiramente eu quero agradecer João Celino, né? Eu conhecia de ouvir falar, hoje conheço pessoalmente, né? Mediante esse convite, agradecer de maneira honrosa pelo convite recebido ao programa Alocast, né? Agradecer o Eduardo também, que está aqui nos bastidores, e a todos vocês que estão aí seguindo esse canal, essa programação, né? E reproduz aí para mais pessoas, né? A gente tem um costume de reproduzir muitas coisas ruins, né? Que acontecem no dia a dia, e tem muita dificuldade de produzir coisas boas. Então a gente está levando saúde para que a pessoa tenha uma vida mais leve, mais autêntica, sobretudo feliz. Esse é o nosso propósito do nosso trabalho, esse é o propósito da nossa vida. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. E João, muito obrigado. Conte conosco, estamos aqui à disposição. E se quiser nos seguir, basta procurar aí pelo meu nome, Mike Mocaibe, no Instagram, né? E vocês vão me encontrar aí para consulta, atendimento, online, presencial. Me coloco sempre à disposição. Gente, muito obrigado. Eu vou deixando aqui o ditado que eu costumo usar muito: notícia boa não existe, mas você tem que fabricar a boa notícia. Então nós aguardamos você para o próximo episódio. Muito obrigado pela presença aqui conosco e até lá. Um abraço, gente. Obrigado.